quero trazer um elemento do chat aqui para provocar. Eu vou provocar e vou embora, viu? Também não me avacalhe na minha saída. Vai falar e sair correndo, né? Mas olha só, eu não vou fazer o debate sobre a luta das mulheres, etc., porque eu sei que quando usam a palavra identitário, é uma confusão ideológica, intelectual, sobre o que representa a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, sobre quem é mesmo a classe trabalhadora no nosso país. Não vou fazer isso, tá? Porque a classe trabalhadora no nosso país tem negros e negras, os mais precarizados, os mais vulnerabilizados, tem mulheres, etc. Mas eu vou tomar a ideia do senso comum da esquerda quando fala em identitarismo, tá? Que é despolitizado, que é a ideia de que todo mundo que é mulher, que é negro, que é negra, é o que prejudica porque está lutando em torno da identidade, não em torno de classe. Aí eu queria fazer a seguinte provocação. Alguém botou aqui, a culpa é do identitarismo. Bora lá. Na Argentina, o presidente é o Alberto Fernandes. Tinha um governo absolutamente da geração dele. Eu acompanho de perto o governo argentino, conheço os ministros desse ministério, não tinha absolutamente nada do que essa turma atribui ao identitarismo. No Chile, ao contrário, é uma experiência de uma geração mais jovem, com vários personagens adeptos a isso que esse setor chama de identitarismo. Na Espanha, é uma outra correlação de forças, com o Pedro Sánchez sendo muito mais ao centro, né? E com uma outra esquerda de movimentos populares. O que eu quero mostrar é que é o seguinte: o Biden, por exemplo, é da centro-direita, né? Um democrata, né? Nos Estados Unidos, não é sequer de esquerda. O que eu quero mostrar é que a gente tem que parar de arrumar essas respostas estapafúrdias que buscam responsáveis, muitas vezes entre os que estão mobilizados, como é o caso das mulheres, e não querem olhar para o problema profundo, que é o que o Jorge do Folena trouxe, né? Que é olhar para o que são os nossos governos e qual a alternativa que a gente coloca diante da classe trabalhadora. Porque é muito fácil, gente, dizer que a culpa é dos identitários, ou a culpa é do... A gente precisa olhar para a política, porque mesmo os problemas da comunicação derivam da política. A gente ainda tem uma comunicação, ou a gente ainda tem gente que está na política institucional, mais parecido com aquela história falsa da Maria Antonieta na Revolução, do que com... A turma não tem vergonha de determinadas coisas que são um verdadeiro escárnio com a situação que vive o povo nos nossos países diante de uma crise como a crise que a gente está vivendo. O povo vive mal, trabalhar não é mais ter dignidade. Quando eu era jovem, na universidade, né, a gente dizia assim, o cara conseguiu a carteira assinada quando ele tinha dignidade, não era? Era a época do governo Fernando Henrique, 20% de desempregado, mas o cara trabalhava e tinha uma vida pelo menos digna, pelo menos digna. Agora, a classe trabalhadora trabalha 16, 17, 18 horas por dia. Nessa fase da minha juventude, a gente trabalhava com os mutilados, os acidentados das motos. Era a época dos motoboys, anos 90. Agora, o pessoal entrega comida caminhando, com o peso da carga nas costas, dorme encostado nos cantos, e é para trabalhar isso tudo, não para ter dignidade. Porque se vocês perguntarem para as cozinhas do MTST quem vai comer, é trabalhador. Trabalhador. Porque o trabalho não alcança para alimentar. Então, a gente precisa olhar para isso e parar de buscar respostas tão simples, porque essas respostas simples, elas não vão nos levar a uma solidez. Vejam, a Argentina vai passar por algo que o Brasil não passou, que é a renovação geracional das forças democráticas, vamos chamar assim o peronismo. No palco hoje com Massa, que diz que se aposentou, estava, de um lado, Axel Kicillof, um homem de esquerda, do peronismo de esquerda, corajoso, governador da província de Buenos Aires, eleito com uma votação massacrante no primeiro turno. Axel podia ser o candidato a presidente, não foi, porque fez uma concessão justamente a esse peronismo mais mediado, representado por Sérgio Massa. Vejam, o Angra Boys, que disputou as prévias com Massa, que é um cara de esquerda, dessa esquerda dos movimentos populares, apoiaria Axel. Então, do outro lado, estava Máximo Kirchner, que também é uma renovação aí do kirchnerismo, né, desse movimento mais do peronismo mais ligado ao Néstor. Eles vão enfrentar isso. Mas, enfim, eu estou trazendo isso para a gente ver como tem muita coisa para acontecer. Porque nós fomos salvos
da extrema-direita no Brasil por uma conjunção de aspectos. Nós tínhamos Lula detido, nós tivemos a possibilidade da construção da sua liberdade, uma construção que aconteceu por uma confluência de fatores, né? Um hacker que me procurou, que caiu na mão do Glenn, que foi ouvido, enfim, uma conjunção de aspectos que levaram à sua liberdade e à possibilidade da sua vitória, apertada, com uma frente amplíssima. A turma fala em frente ampla e cita o Alckmin. Que Alckmin? O Alckmin é o início da amplitude, nós tivemos uma Xuxa no nosso palanque, você sabe o que isso representa para o povo brasileiro? Foi amplíssima, não foi ampla. Mesmo assim, vitória estreita. Então eu acho que a gente tem que olhar para os nossos problemas reais. E os nossos problemas reais não são relacionados à maneira como a gente se constrói diante de uma sociedade, como disse Polena, em crise profunda. O povo vive cada vez pior com um capitalismo que administra quem tem o direito de viver e quem vai morrer. É sobre isso que nós estamos falando, né? O capitalismo tem escolhido quem tem o direito de viver e quem vai ser morto, ou quem vai viver sem dignidade nenhuma. É um terror. Eu nunca imaginei que nós íamos ter um mundo do trabalho tão pior do que nós tínhamos quando eu era jovem. Eu estou dizendo isso para que a gente pare de buscar respostas que responsabilizem os novos ou os agentes que se mobilizam na sociedade. Se os jovens negros, se as mulheres se mobilizam cada vez mais, no tempo que eu me filiei, e que nós acreditávamos na disputa de consciência, nós não afugentávamos quem quer se organizar. Nós tratávamos de disputar e avançar a consciência de quem quer se organizar, de quem quer resistir. Então, ao invés de palavras prontas, como basta de identitarismo, a culpa de identitarismo, a gente tem que olhar para a política. Não tem aquilo que diz, aquele diálogo que aconteceu lá atrás, é a economia idiota. Eu ousaria dizer, é a política. Né? É a política. Está na política a resposta para a ascensão da extrema-direita, para a vulnerabilidade da nossa vida institucional, da nossa vida partidária, e nisso tudo está a imensa crise que o capitalismo atravessa, uma crise sem precedentes. Né, sem precedentes. Aí estão os refugiados, o mundo de refugiados de guerra, de refugiados climáticos, de pessoas que vivem as consequências da pandemia, tudo junto ao mesmo tempo, nessa crise estrutural que o capitalismo enfrenta desde 2008. Se a gente não olha para isso, a gente sempre olha para as partes. Bolsonaro é a cara do Brasil. O Milei é a consequência de tal coisa na Argentina. O Trump é problema de tal coisa. Olha só, o engraçado é que no mundo inteiro ascende a extrema-direita. Então parece ser menos o particular e mais o universal que a gente tem que olhar. Eu adorei conversar com vocês, desculpa fazer do aeroporto, assim, entre chamadas de aviões, mas eu não queria recusar o convite. Porque não é sempre que me convido, sabe, Polena, para as lives. Não é sempre. Manuela, o pessoal tá falando. Convite rareia, tô brincando contigo. O pessoal tá falando, convida mais a Manuela. Antes da Manuela sair, só uma coisa. Manuela, você falou quando eu era jovem, aí você está jovem. Se a Manuela falou isso, imagina a gente, né? Ô, Polena, sabe que isso é a expressão de como a nossa política institucional é envelhecida. Porque eu, por exemplo, olha só, eu sei que eu continuo jovem, tá, na política. Óbvio, eu tenho 42 anos. Sabe qual é a média de idade do cidadão da minha cidade, Porto Alegre? 39 anos. Eu sou mais velha do que a média e ainda sou considerada a jovem da vida institucional da cidade. Então, isso também é uma provocação, eu adoro. Foi o tempo que eu não gostava de ouvir que eu era jovem, agora eu estou batalhando por esse título, mas eu acho que a gente também tem que olhar e pensar, né? Que vida institucional é essa, tão distante do que é a massa das pessoas que vivem nas nossas cidades, no nosso país. Mas adorei, viu? Beijo.